Olá! Trabalharemos hoje com um tema muito importante ao direito constitucional, os direitos e garantias fundamentais. Mas, para começar o assunto, afinal, o que é o catálogo de direitos fundamentais? Ou seja, aonde estão inscritos os direitos e garantias fundamentais? Estariam os direitos fundamentais apenas no corpo do artigo 5º? Estariam os direitos fundamentais no nosso título 2, que vai do artigo 5º ao artigo 17? Ou os direitos e garantias fundamentais estariam espalhados em toda a Constituição e talvez além dela? A resposta começa lá em 69, quando direitos e garantias fundamentais eram inseridos lá no final da nossa Constituição. Em 88, esta tradição de colocar direitos fundamentais no corpo final da Constituição é alterada. Rompe-se uma tradição, portanto, e se passa a colocar direitos e garantias fundamentais no artigo 5º, logo após os princípios fundamentais do 1 ao 4. Mas, aparentemente, a pergunta não foi respondida. Mas, afinal, mesmo que se transponha do fim para o início, direitos fundamentais estão de forma exaustiva, taxativa, num único artigo ou num único título? A resposta é não. Por que direitos fundamentais não conseguem estar lançados tão somente num artigo ou no título 2, que vai do 5º ao 17, como vimos até há pouco? As razões são múltiplas. Ficaremos com 3 motivos fundamentais para justificar por que o catálogo de direitos é um catálogo sempre aberto. Direitos fundamentais são um conceito materialmente aberto. Qual a importância da expressão? Mostrar que não se trata de matéria exaustiva, apenas de cunho exemplificativo. Por quê? A primeira razão é a questão da historicidade, característica fundamental dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º caput elenca que são direitos fundamentais, dentre outros, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Basta a afirmação: seria possível elencar, descrever tudo sobre vida? Seria possível descrever tudo sobre liberdade, igualdade, segurança e propriedade? Mais do que isso, direitos fundamentais são históricos, como dissemos, característica da historicidade. O que isso significa? Nada mais do que evolutividade. Direitos fundamentais evoluem, tentando alcançar juntamente com a sociedade. Leia-se, nós temos que tentar sempre com os direitos fundamentais reproduzir quanto necessário da vontade da sociedade. Vamos dar um exemplo? Em 88, nós garantimos lá no artigo 5º, inciso 12, o sigilo das comunicações da correspondência, telefônicas, de dados e todas as demais. Mas dentre tantas formas de comunicação asseguradas por invioláveis lá em 88, estão os dados. Dados caracteriza informática e telemática. 88 asseguramos o sigilo das comunicações por dados, matéria que só foi regulada em 1996, e a lei regulamentadora já traz a ideia de quebra de sigilo de informática e telemática. Notem, direitos fundamentais não são estanques, parados, imutáveis. Eles estão em constante evolução. O Estado está em constante reconhecimento de novos direitos fundamentais. Mais uma razão bastante exemplificativa. Agora, recentemente, em 2004, promulgamos a emenda número 45, a chamada reforma do Judiciário. Nesta emenda, introduzimos mais um inciso no artigo 5º, o 78. É a questão da prioridade de julgamento de processos, é a questão da celeridade processual. Ora, até então, isso não era visto como um direito fundamental, pelo menos não expressamente. Hoje, o direito à celeridade processual, a um processo razoavelmente rápido, está esculpido como sendo um dos direitos fundamentais. Então, grave sempre, é importante. Direitos fundamentais são evolutivos, eles têm a característica da historicidade. É isso que determina um conceito materialmente aberto, não exaustivo, não taxativo, aberto, exemplificativo. Mas temos mais razões. Por sinal, já lançada no início da aula. Bastante simples. É uma questão puramente formal. Os direitos fundamentais não foram escritos num único artigo.
Falamos sobre isso. Está no título 2, toda a elencação dos direitos fundamentais. O artigo 5º é o primeiro artigo do título 2, que vai até o artigo 17. Então, nós temos todos os direitos sociais dos trabalhadores, do 6º e 7º, direitos fundamentais. Nós temos todo o direito de nacionalidade, direitos fundamentais. E temos os direitos políticos, até o artigo 17, que dispõe sobre a criação e organização de partidos políticos. Toda esta miscelânea de direitos está no título 2, direitos e garantias fundamentais. Então, temos que ter sempre em mente, direitos fundamentais são históricos, evolutivos, um rol aberto. Direitos fundamentais não estão num artigo, estão num título, que vai do 5º ao 17. Mas há uma fundamental razão para dizer, direitos fundamentais, no direito brasileiro, estão num conceito aberto, sempre exemplificativo. Qual? Não. Qual não? Vamos reprisar, é mais importante talvez que todos os anteriores para uma prova de exame de ordem. Por quê? Porque é uma confissão da nossa Constituição. Ela se autodenomina, eu sou exemplificativa. Aonde? No próprio artigo 5º, no seu parágrafo 2º. Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Vamos finalizar o assunto. Pelo artigo 5º, parágrafo 2º, recém-visto, note-se que o artigo 5º expressamente disse: os direitos e garantias fundamentais previstos nesta Constituição, não está determinando que estão num artigo ou num título. Os direitos estão nesta toda Constituição. Mais do que isso, eles não estão apenas nesta Constituição. Esse parágrafo, o 2º, ele determina que existem outros direitos fundamentais, implícitos e decorrentes dos tratados internacionais que o Brasil faça parte. Supremo Tribunal Federal, informativo 196, Carta Rogatória 8.279, Relator Ministro Celso de Mello, 10 de agosto de 2000. Alínea A. Aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo de tais convenções. Alínea B. Ratificação desses atos internacionais pelo chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento. Alínea C. Promulgação de tais acordos ou tratados pelo Presidente da República, mediante decreto em ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica. 1. Publicação oficial do texto do tratado e 2. Executoriedade do ato de direito internacional público, que passa então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno.